E agora a gente vai falar sobre essa relação, muitas vezes um pouco delicada, dinheiro e relacionamento. É importante tomar cuidado sim, mas é um assunto que não pode ser deixado de lado. Dá uma olhada no VT. Dinheiro não há. Já foi o tempo em que o homem era o único responsável financeiro de uma relação. Era ele que pagava as contas, o jantar fora e a maioria das atividades que o casal realizava junto. Dinheiro não há. Hoje, muitos desses costumes continuam existindo. Mas será que ainda tem que ser desse jeito? O mundo evoluiu e as mulheres estão mais presentes no mercado de trabalho, ganhando sua própria renda e gastando de acordo com suas necessidades e desejos. Talvez por isso ainda seja muito difícil falar de dinheiro com o seu parceiro, não importa a fase da relação. Mesmo sendo complicado, fugir do assunto não vai resolver os problemas. No namoro, por exemplo, alguns sinais podem ajudar a entender a situação financeira de cada um na relação. Aprenda a reconhecer esses sinais e descubra como lidar com o dinheiro nas fases de namoro, noivado e casamento. Patrícia Lages está aqui para ajudar a gente nessa empreitada. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem. Tudo bom, e você? Bem-vinda mais uma vez. Tá aí um assunto muito interessante, porque realmente é um assunto delicado, que muitas pessoas não sabem nem como começar. E muitas vezes, depois de anos de relacionamento, continua sendo um tabu entre o casal, não é? É. E assim, eu ouvi uma frase de um conselheiro matrimonial que ficou muito na minha cabeça, que ele disse assim: o divórcio começa no namoro. Aí eu falei, como assim, né? Oi? O divórcio começa no namoro, quando a pessoa vê os sinais de que aquilo não vai dar certo e ignora. E não entende, é verdade. E deixa pra lá. Fala, verdade. Depois vai melhorar, depois vai mudar. E a tendência, né, não é melhorar. Então, Desculpa desanimar a maioria. Mas isso é fato, isso realmente acontece. Uma coisa que te incomoda um pouquinho na época do namoro vai incomodar muito lá na frente. Exatamente. E se a pessoa já não gosta de falar sobre dinheiro na época do namoro, provavelmente não vai falar depois que depois casar. Vai piorar. Né? Por isso que é legal, assim, a gente separou esse tema entre namoro, noivado e casamento do dinheiro, porque do mesmo jeito que essas três fases do relacionamento são diferentes, né? Apesar de que hoje em dia tá meio tudo misturado, né? Conheceu ontem, já mora um na casa do outro amanhã, e aí às vezes você nem se conhece direito e dá problema. Então, mas assim, digamos que tradicionalmente, namoro, noivado e casamento são fases diferentes. E como essas fases são diferentes, também tem fases do dinheiro. Quer dizer, como você encara o dinheiro no namoro é diferente de como você encara o dinheiro no casamento. É um amadurecimento que o casal vai passando também nesse sentido. Também nesse sentido. Porque o que acontece hoje, Rê? Às vezes, principalmente na época do namoro, às vezes existe um desequilíbrio do tipo assim, ou um quer saber demais da vida do outro, quer mandar no dinheiro do outro, o que não é legal. Você não chegou nessa fase ainda, né, de querer mandar no dinheiro do outro. Vem cá, o que você está comprando? Quanto é que você ganha? Isso, às vezes, beira até a questão de ser interesseiro, né? Você fala, poxa, mas por que tá me perguntando tanto assim? E é importante que você nem chegue nessa fase de mandar no dinheiro do outro, que as coisas sejam feitas em comum acordo, né? Porque a ideia não é essa. Claro. Né? Então, às vezes, a gente vê que lá no começo, né, a mulher ou o homem, né, fica assim, vem cá, por que você comprou outra calça? Poxa, você foi no cabeleireiro de novo? Quer dizer, se você tá assim no namoro, o que vai acontecer lá na frente no casamento? Então, esse tipo de coisa é que a gente não querendo desanimar ninguém, mas a tendência é piorar. Então, assim, se ele pega no seu pé hoje, que você está namorando há pouquinho tempo, né? O que vai acontecer quando tiver 10 anos de casado? Você falou dos sinais. Vamos começar a falar do namoro, então, primeiro. Vamos lá. Você falou a respeito desses sinais, que é interessante que a gente comece já a perceber. Isso. Quais são as situações que são importantes para que a gente já fique atenta para saber como é que o outro, independente se é homem ou mulher, está lidando bem ou mal com o dinheiro? Isso. Eu costumo dizer o seguinte, a época do namoro é a época da observação. Então não é aquela época que você vai ficar controlando, chateando, não compra isso, não compra aquilo, eu acho que você devia fazer isso, eu acho que você devia fazer aquilo. O que você faz nessa época? Você, olha, observa. O que, por exemplo? Você observa se, por exemplo, seu namorado
recebe no começo do mês e chega lá no dia 15 ele já não tem mais nenhum tostão. Chega Então, no meio do mês já começa a pedir para pagar a conta total. Nem divide mais. divide mais. Aí você, por um outro lado, vê se ele é muquirana. Você quer ir num cinema, ele nunca quer, né? Ele não paga nada. Como é que vai ser isso lá na frente? Será que você vai suportar um marido mão de vaca? A gente pode Né, estar falando vamos isso dizer para os assim? homens também? Para Pros homens, observar a isso mesma nas mulheres? coisa. Também é a mesma coisa. Então, para os homens, digamos assim, você vê que a sua namorada, né, todo fim de semana, tá lá com cabelo feito, roupa nova, quer ir num lugar caro e etc. Será que você vai bancar isso futuramente, né? Porque lá na frente, essas coisas que hoje são pequenas, elas tendem a ser encaradas como monstrinhos, Elas né? vão ter outro peso no futuro. A gente costuma Com falar certeza. assim, que a gente diz que às vezes o casal se separa por coisas pequenas, tipo a toalha molhada em cima da cama, que irrita até. Então essas coisinhas pequenas, Mas ela tá lá somada a na tantas frente, outras, né? elas vão se potencializando. Então isso não é legal, né? É importante ver também se de repente a pessoa, no caso o homem, a mulher, costuma dar presentes muito além da possibilidade. Por exemplo, você repara que ela te deu um presente super caro, mas você não sabe exatamente quanto ela ganha, mas você faz uma ideia de acordo com o cargo que ela tem na empresa que ela trabalha. De repente ela vem ali com uma situação extraordinária tentando te conquistar. Tem que tomar esse cuidado também. No namoro, né? O namoro é aquela fase da conquista, então um quer impressionar o outro. Né? E aí os presentes vêm, né? Você fazem parte do flores todo fim de semana, né? É legal. Você ganha um presente, né? Nem é seu aniversário, você ganha um presente caro. De repente, você não sabe se aquela pessoa está se endividando para te impressionar, né? Você não sabe se amanhã aquilo vai se sustentar ou não. Então é uma fase que a gente deve sim observar como o outro age em relação ao dinheiro, né? Tem aquele que vai no restaurante, esqueci a carteira, aí sobra pra pagar, né? Esqueceu a carteira e tira a caixinha com a barata no bolso e no prato. Vai todo mundo fica vazado ali. Aconteceu uma vez, aconteceu duas, é uma coisa. Agora acontecer direto, aí, né? Você já tem que ficar de olho. Então, é uma fase assim, observa, né? Observa se é uma pessoa que vive pedindo dinheiro emprestado. Observa se é uma pessoa que, de repente, está com o nome sujo. De repente, no namoro, já vem pedindo o seu nome emprestado para fazer algum tipo de compra. Isso acontece. Pendure isso no seu cartão. Muito. Isso acontece muito, muito, muito. Quer dizer, você começou um relacionamento, aí a pessoa viu, de repente está com o nome sujo, a pessoa viu que o teu tá tudo legalzinho, tudo bonitinho. Então vai lá, né, com aquele somebody love, que nem diz o outro, se você me ama, você me ajuda, tchururu, e você já se afundou. Tem um monte de casos assim. Então, quer dizer, é com esse tipo de pessoa que você quer se relacionar? Será que isso não vai ser um problema maior amanhã? Pois é, e a gente tem que lembrar que, infelizmente, o número de inadimplentes no Brasil só aumenta, né? Então a gente tem que ficar com cuidado mesmo. Mais de 50%. Fala mais sério. de 50%. E no noivado? Como é que a gente deve começar a introduzir a conversa sobre dinheiro? Porque a gente imagina que já nessa fase em que o casal está, os interesses devem começar a andar juntos. Exatamente. Os planos devem começar a ser elaborados, a ser, de repente, colocados em prática. Como que a gente lida com esse momento? Essa fase, o que a gente imagina? Que você já fez essa observação na época do namoro, né? Vocês já estão ali alinhados, você viu que ele é legal, você viu que ela é bacana, mas chegou na fase do noivado. Então, o que é a fase do noivado? É o preparo para o casamento. Se você está se preparando para o casamento, todo casamento demanda custos que não são baixos. Não só o custo da festa, do casamento em si, etc. Mas o custo da casa onde vocês vão morar, dos móveis, o que vocês vão fazer, a viagem que vocês vão ter. Então, o que acontece? Nesse momento, vocês devem alinhar os objetivos. Porque imagina só, se o seu noivo, né, ou o seu namorado, ele é aquele tipo que quer uma casinha branca de varanda, né? Ele é todo, pra mim tá tudo bem, pra mim tá tudo bom, gosto de tudo. E você já é aquela que quer viajar, né? Que quer ter uma casa legal, que quer ter um bom carro. Será que isso vai dar certo, né? E é importante a gente falar nisso, porque assim, a segunda maior causa de divórcio no mundo são os problemas financeiros. Então, quer dizer, a segunda maior causa, a primeira é a traição. A segunda são problemas financeiros. Então, a gente vê por aí que problema financeiro é capaz de separar duas pessoas que se amam. É verdade.
porque geralmente são diferenças tão grandes que você não tem como lidar. É aí que o amor é testado de verdade, né? E tem aquele ditado, né? A necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Não é à toa que existe. Então, o legal é você alinhar os objetivos, né? Aonde nós vamos morar, né? Como vai ser a nossa casa. É hora, sim, de você conhecer melhor o olerite do outro, quanto é que ele ganha, o que você faz com o seu dinheiro, você está com dívidas, não está, né? E assim, eu conheço vários casais que quando fizeram, né, essa junção dos objetivos, um descobriu que o outro estava endividado. E nem sempre você tem uma dívida porque você é mau caráter, né? A gente precisa deixar isso claro. Não, às vezes você simplesmente não conseguiu se organizar o suficiente. Ou, sei lá, você perdeu o emprego, aconteceu um imprevisto, né? Dever não é um sinal de que a outra pessoa não é uma boa pessoa. Mesmo porque a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem, mas deveria ter, na minha opinião, nas escolas, educação financeira. Porque a gente ia aprender a lidar com dinheiro e esse número que você acabou de citar, que é um número escandaloso de inadimplentes, seria muito menor, justamente por saber administrar legal esse dinheiro. Por isso que num casal é interessante juntar as forças. Porque às vezes um não tem noção de administração de dinheiro, mas o outro vem com uma bagagem muito legal, que pode somar. Independente do relacionamento dar certo ou não, você aprendeu muita coisa com aquela pessoa que estava do seu lado. Sem dúvida nenhuma. E quando você aprende desde cedo, aquilo se torna natural na sua vida. Né? Não é assim, eu vou ter que falar de dinheiro, vou ter que cuidar de dinheiro. Né? Quando você aprende de pequenininho, acaba sendo uma coisa natural. E o que você previne, né? O que você alinha agora, né? Como eu estava dizendo, descobriu que seu noivo está devendo, então você já tem que sentar ali, não é um motivo para ir um para cada lado. Mas vamos sentar, vamos ver o que aconteceu, né? Vamos ver se eu posso te ajudar. Porque dali em diante, vocês, né? A ideia é que vocês formem um time, que vocês sejam um casal. Então não é assim, as suas contas são suas contas, as minhas contas são minhas contas e se vira, né? Falando em casamento, vamos já para essa fase, eu queria saber se existe alguma pesquisa que mostra que num casal, para funcionar muito melhor, é importante que as forças sejam unidas com relação a dinheiro, em vez de ter essa coisa, você paga essa conta com o seu salário, eu pago essa com o meu salário. É importante que o casal se una e que faça uma coisa só, essa é a nossa renda e essa é a nossa despesa. Como é que a gente vai fazer? Se tá com mais despesa, com mais renda, para equilibrar isso em conjunto. Existe alguma pesquisa que mostra que isso dá mais certo do que dividir as contas? Olha, no Brasil nós somos um pouco carentes de pesquisas. Nós não temos uma pesquisa assim que diga, olha, X quantidade de casais que juntam as contas se dão melhor. A gente tem sim uma ideia. Mas muitas vezes uma referência de fora do Brasil mostra isso, né? Os Estados Unidos a maioria das pesquisas é americana. Essa pesquisa que eu te falei, né, da segunda maior causa de divórcio serem os problemas financeiros, também é uma pesquisa americana, mas que reflete o comportamento do mundo inteiro. Claro. Então, o que nós sabemos, né, se você pegar esse dado, né, que problema financeiro divide tantos casais, então o que significa o contrário? Que quando não existe problema financeiro, é muito mais fácil de você permanecer junto. Então, isso é verdade, porque tudo que você separa, né, o casamento é uma união. Quando você começa a separar as coisas, principalmente as contas, você já criou essa barreira, vão entre você e a outra pessoa. Então, você já criou o relacionamento é individualizado. E essa não é a ideia do casamento, né? A ideia do casamento é que você tenha uma vida em comum. Então, se você casa com uma pessoa e você fala, bom, essa pessoa não sabe lidar com dinheiro. Então, para eu não me prejudicar, você cuida do seu e eu cuido do meu. Mas vocês moram na mesma casa, né? Vocês usam os mesmos serviços, quer dizer, água, luz, telefone, está dentro da mesma casa. E isso começa a dividir o casal, porque se eu pago a conta de luz e eu acho que tá cara porque você é gastona, eu vou ficar, escuta, vem cá, olha que você tá demorando no banho. E essas coisinhas, essas picuinhas vão desgastando o casamento. Então, é importante você considerar isso a tempo de resolver, do que você achar que lá mais adiante isso não é um problema e que resolve assim, você paga o seu, eu pago o meu. Porque aí vocês estão já criando e aí, quando uma tiver separação. Filhos, né? Ai, minha filha, aí piorou. Aí que o negócio vai, né, ladeira abaixo. Aí não é legal. Vamos lá? Maria Júlia Pereira. Estou namorando há 2 anos e realmente penso em me casar. Porém,
Todo mês ele dá o salário inteiro para os pais. Já faz meses que não podemos sair porque ele não tem dinheiro nem para ir ao cinema. E quando saímos, eu que pago tudo. Já disse para ele guardar uma parte e ajudar com o restante a família. Porém, toda vez que entra nesse assunto, ele briga comigo. O que devo fazer? Bom, deu para perceber que a prioridade dele é a família, né? Com os pais. Isso, assim, por um lado é legal porque você vê que se trata de uma pessoa responsável, Um coraçãozão, né? Vamos combinar. Generoso, Desapegado, legal. Só que Tem outro lado. tem uma série de coisas aí que você tem que considerar. Existe um certo desequilíbrio. Uma coisa é você ajudar a família, outra coisa é você pegar todo o salário e dar para a família. Eu fico imaginando como é que ele vive sem o salário, sem nada do salário. Desse jeito, com ela pagando cinema para ele. Que coisa, né? Na verdade, assim, isso pode ser que, se é uma fase, né, a gente não tem mais informação, mas se é uma fase que ele está passando, que a família está passando, é uma coisa. Você precisa considerar se isso é um momento que está acontecendo, que, sei lá, teve um problema, o pai, a mãe estão desempregados, estão precisando dessa ajuda, ou se isso é uma constante. Porque como é que vocês vão fazer amanhã, depois que vocês casarem, e você tiver necessidades para dentro da sua casa e ele está suprindo as necessidades lá da família? Então, tem que ter um certo equilíbrio. Se precisa realmente ajudar a família, vamos definir como. Né? Vamos dividir isso. Como é que você vai ajudar a sua família? Isso aqui é para sua família, isso aqui é para o nosso casamento, já que você está há 2 anos já pensando em casar. Então, vocês precisam definir isso juntos, para que isso não seja um problema para amanhã ele dizer, mas você sabia que eu ajudava a minha família? Né? Então, agora você tem que arcar com as contas porque o meu dinheiro é para o meu pai e para minha mãe. Aí a coisa fica complicada. Então é bom definir agora como é que vai ser essa ajuda futuramente, né? E falando em ajuda, o casal tem que estar realmente muito alinhado, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje ele está dando dinheiro para os pais, mas pelo jeito os pais têm uma certa independência. Pode ser que no futuro esses pais tenham que morar com eles. E a despesa da família aumente, a despesa da casa aumente, né? Aí a doação também vai ser dela. Também vai ser dela. E o que ela tem que pensar assim, isso seria um problema para mim? Não seria um problema para mim. Ok. Não, seria um problema para mim. Então vamos ver como é que a gente resolve já e não deixa a coisa se arrastar para ver como é que fica, porque esse tipo de coisa não funciona, né? Tá certo. Vamos para outra pergunta então? Vamos lá. Obrigada, viu, Maria Júlia? Agora, Ana Paula Chaves. Eu e meu namorado estamos noivos. Abrimos uma conta conjunta para guardar nosso dinheiro e comprar um apartamento daqui a alguns anos. Porém, só eu que deposito dinheiro na conta. Às vezes ele coloca uma quantia mínima só para dizer que também está ajudando. Como posso conversar com ele sobre isso? Ai, que situação delicada, porque tá dando uma impressão de má fé nessa história aí, né? A tendência é essa. O que você pode fazer, Ana Paula? Primeiro assim, vocês precisam conversar sobre esse assunto. É muito legal essa iniciativa que vocês tiveram de abrir uma conta para um objetivo comum. Isso é muito legal. Isso é uma decisão bem acertada, né? Muito, porque você casa, você quer o quê? Você quer ter onde morar, você quer ter a sua segurança e vocês estão construindo isso juntos. Então, esse passo é muito legal. Qual é o problema aí? Você já está sentindo que a balança está pendendo muito para o seu lado. E você está certa em acender a luzinha vermelha aí, né? Ou pelo menos a luzinha amarela. Porque isso pode sim ser um problema. O que vocês devem fazer? O que eu aconselho vocês a fazerem? Sentarem no momento em que os dois estiverem de cabeça fria, porque assunto de dinheiro esquenta a cabeça de qualquer um. Então, os dois de cabeça fria, chegar lá e dizer, olha, eu estou depositando X, você está depositando Y. O que está acontecendo? Você está com alguma dívida? Você está precisando de alguma ajuda? A partir de quando que a gente vai começar a equilibrar isso? Vocês precisam sentar e conversar. Se a conversa for numa boa, ok, se vocês chegarem aí num consenso, ótimo, vocês já aprenderam a lidar com o problema, já solucionaram o problema, porque no casamento você vai fazer isso sempre. Vai passar por várias situações parecidas. Nada melhor do que você já vivenciar, né, um problema como esse e conseguir resolver. Agora, se você toca nesse assunto, né, e o vulcão entra em erupção, então você aí já precisa pensar, é assim que eu quero resolver os problemas? Com uma pessoa com quem eu nem posso conversar, uma pessoa que não me dá satisfação, com uma pessoa que eu chego com um problema e não querem saber. Então, é legal sim você colocar as cartas na mesa e ver o que acontece, né? A conversa franca sempre resolve qualquer situação, sempre, né? Sempre com cabeça fria, todo mundo receptivo para ouvir críticas de repente, afinal de contas a gente erra bastante. E é bom a gente estar aberto para reparar esse erro, né? Sem dúvida. Para entender que E às vezes a gente fala que a conversa resolve tudo, mas não quer dizer que a conversa vai resolver aquele problema da maneira que você imagina. Eu vou conversar com ele e vai ficar tudo lindo.
de repente, a conversa que vocês tiveram, vocês chegaram à conclusão de que vocês não vai estão dar certo. totalmente desalinhados. Exatamente. Mesmo assim, a conversa é importante, porque lá na frente você evitou um problema muito maior. Né? Independente de como vai resolver, a conversa vai resolver. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Tá certo. Patrícia Lages esteve com a gente hoje para falar de um tema que é muito delicado para muita gente, mas é para tentar dar uma luz, né? Para que você chegue nessa solução da forma mais harmônica possível, né? É isso aí. Obrigada mais uma vez, Patrícia. Eu vou deixar aqui o site, que é um site bem bacana. Ali tem várias dicas para você sobre muitos assuntos diferentes, relacionamentos, dicas do dia a dia, não é isso, Carreira Patrícia? profissional, tem até a cozinha blindada, né? Que a gente fala para você aprender a cozinhar com a economia. Tem tudo lá. bolsablindada.com.br, bolsablindada.com.br. Obrigada, meu amor. Eu Até que a agradeço. próxima, viu? Até, Rê. Muito legal ter te conhecido. Obrigada. Obrigada.